Bem-vindo ao On The Level, transmitido dos estúdios da Blue Ocean Network aqui em Pequim. Meu nome é Fergus Thompson. A cada 3 anos, os resultados da avaliação PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, são divulgados com grande alvoroço na mídia. Em 2012, os estudantes de Xangai ficaram em primeiro lugar nas 3 disciplinas avaliadas, que são matemática, ciências e leitura. E essa foi a segunda vez consecutiva que Xangai saiu vitoriosa. De fato, estudantes asiáticos ou estudantes de países asiáticos tendem a dominar as 6 ou 7 primeiras posições desse ranking. Então, as escolas na China são super escolas. O que realmente acontece nessas escolas? E será que países como os Estados Unidos e, de fato, a Europa também deveriam se preocupar com o sucesso dos estudantes chineses, enquanto os problemas são enfatizados nos sistemas educacionais dos nossos países? Bem, para discutir isso, estou acompanhado por um especialista na área, Zhang Shuijin. Zhang é formado pela Universidade de Yale. Ele nasceu na China, mas emigrou para o Canadá com a família ainda jovem e foi educado lá. Após a faculdade, ele passou um tempo como jornalista na China e também como funcionário da ONU. Depois, ele voltou para a China para trabalhar com educação. Ele presta consultoria para a escola secundária da Universidade de Tsinghua, em Pequim, uma das escolas secundárias mais prestigiadas da China, e escreveu um livro chamado China Criativa, no qual analisa o problema da criatividade e da inovação e da educação em geral na China. Zhang Shuijin, seja bem-vindo ao On The Level. Bem, então, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, você poderia me contar um pouco mais sobre isso e o que ele realmente avalia? Claro. A cada 3 anos, a OCDE, com governos mundiais, aplica o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA. E é um teste para o sistema educacional de uma nação. E nos últimos 2 PISAs, o primeiro em 2009 e o segundo em 2012, Xangai ficou em primeiro lugar. E, na verdade, os 5 primeiros lugares são dominados por países asiáticos. Neste momento, existe muita preocupação na Europa, e especialmente na América. Como os Estados Unidos não se saíram muito bem no PISA, o futuro agora pertence à China. Isso pertence especialmente ao leste asiático. Porque, enquanto as crianças chinesas e do leste asiático se concentram em aprender disciplinas STEM, como matemática e ciências, as crianças americanas agora só praticam esportes e passam muito tempo no Facebook. E eles não estão realmente focados em aprender as habilidades necessárias para serem competitivos globalmente no futuro. Neste momento, existe uma preocupação real de que o futuro pertença à China. Você acha que essas preocupações merecem atenção? Será que isso é algo com que os educadores do resto do mundo precisam se preocupar? Sim, quer dizer, quando Xangai ficou em primeiro lugar em 2010, quando foi anunciado em 2010, enquanto Xangai ocupava o primeiro lugar, houve uma tempestade de meteoros nos Estados Unidos. E chamaram isso de o momento Sputnik da América, certo? E a ideia de que isso seja um alerta para a educação americana, que isso é realmente ruim, porque Xangai é a número 1, os Estados Unidos são o 23º. Os Estados Unidos estão muito atrás da China. E acho que isso aconteceu, atraiu tanta atenção da mídia, porque a mídia adora medo, não é? O medo vende. Então há um elemento de alarmismo em relação às pontuações. Mas também há um elemento de preocupação, porque agora nos Estados Unidos todos concordam que o sistema escolar americano é disfuncional. E o motivo é que as crianças estão ficando cada vez mais desinteressadas pelo aprendizado. E agora, na China, se você for a qualquer escola, as crianças chinesas, independentemente dos problemas que tenham, estão realmente focadas em aprender. E há um respeito pelos professores que já não existe mais na América do Norte ou na Europa. E as crianças adoram matemática, adoram as ciências. Muitos engenheiros do futuro para a economia global serão formados no leste asiático. Então eu acho que sim, o problema é exagerado. O sistema escolar chinês não é tão melhor assim do que o sistema escolar americano. Mas, ao mesmo tempo, a tendência é que a China está caminhando para um sistema escolar cada vez melhor. Nos Estados Unidos ainda há toda essa disputa acontecendo agora. Só um ponto curioso aí. Estamos comparando países como os Estados Unidos, Suécia e Reino Unido com Xangai e não com a China como um todo. O que eu queria saber é, essa comparação vai ser precisa? Porque se você incluísse 100 mil escolas rurais chinesas mal financiadas, teria o mesmo tipo de pontuação geral? Eu acho que esse é um ótimo ponto.
Acho que agora, na China, como a China é um país enorme com 1,3 bilhão de pessoas, está tentando basicamente educar 200 milhões de estudantes chineses. Você vai ter uma grande disparidade na China. Xangai é uma das cidades mais ricas da China. É uma cidade costeira, então tem acesso a... É basicamente muito cosmopolita. É muito voltada para o futuro. E é uma cidade muito bem provida em termos de recursos educacionais. Algumas das melhores escolas. Então você está certo quanto a isso. Xangai não é representativa da China, mas ao mesmo tempo, Xangai tem 20 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Então, se está educando bem seus estudantes, ainda assim está formando muitos futuros empreendedores, engenheiros, para atender a economia chinesa no futuro. Agora, você trabalhou no sistema educacional chinês e foi criado e educado no sistema canadense. Quais são as grandes diferenças entre os dois? De cabeça, eu diria que a grande diferença é que no Canadá estamos muito focados em questões de equidade e capacidade. Então, a ideia é garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação decente. Portanto, há uma ênfase real na justiça e na equidade no Canadá. Agora, o grande diferencial do Canadá é que há tanto foco na equidade que todas as escolas canadenses são iguais. Então, realmente não importa em qual escola você estude e há mais ênfase em como você aproveita ao máximo sua experiência enquanto está nas escolas canadenses. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem do Canadá. A China tem um sistema muito competitivo, é um sistema muito elitista e muito competitivo, que basicamente classifica os alunos desde o primeiro dia. Assim, você tem as melhores escolas primárias atendendo ou alimentando as melhores escolas de ensino médio, que por sua vez alimentam as melhores universidades. E é um sistema muito injusto porque, você sabe, o desenvolvimento das crianças, de qualquer adulto, não é uma trajetória linear. Você não sabe como uma criança vai se sair aos 18 anos com base nas notas dela aos 6 anos. E você não sabe como uma criança vai se sair na vida com base no desempenho acadêmico dela na faculdade. Veja o Steve Jobs, certo? Ele largou a faculdade. Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos largaram a faculdade. Então não existe um verdadeiro indicador de sucesso futuro baseado no desempenho escolar de alguém. Mas na China, isso é dado como certo. A suposição na China é que se você é uma criança inteligente aos 6 anos, continuará sendo uma criança inteligente aos 18. E ainda será uma pessoa inteligente aos 40 anos. Então, é realmente um sistema elitista e injusto. Também é um sistema de muita pressão. Existe um sistema de provas aqui chamado Gaokao, que são os exames de admissão universitária em todo o país, e tudo é direcionado, como você disse, desde o jardim de infância até conseguir boas notas nesse exame. E quanto a esse exame? Como são as pressões sobre os estudantes e, de fato, sobre os pais e professores? O Gaokao, que em inglês se traduz como Exame Nacional de Admissão à Universidade. Então, em junho, no início de junho, durante 3 dias, ao longo de 6 disciplinas, um estudante faz provas. E dependendo do seu desempenho no Gaokao, isso vai determinar para qual escola o estudante irá, para qual faculdade ele vai. Agora, do ponto de vista chinês, isso é considerado o mais justo e objetivo indicador do desempenho acadêmico de um estudante e de sua capacidade de se sair bem na faculdade. Então, do ponto de vista chinês, o Gaokao é uma forma justa de basicamente alocar recursos educacionais escassos. Mas como esses 3 dias são tão importantes, isso levou a um ambiente educacional muito estressante e de alta pressão. Onde desde o primeiro dia, o aluno, e estamos falando de crianças de 3 ou 4 anos, é submetido a testes rigorosos, aulas extras e constante cobrança de pais e professores. E realmente, por causa do Gaokao, há uma morte da infância na China. Se o sistema chinês está indo tão bem em escala internacional, por que cada vez mais pais chineses estão mandando seus filhos para o exterior? Não apenas para estudar na universidade, mas agora, em número cada vez maior, no ensino médio na América do Norte e na Europa? Essa é uma ótima pergunta. E esse é realmente o paradoxo do sistema escolar da China atualmente. Porque, como você disse, por causa do PISA, Xangai é considerada a inveja de todos os educadores, professores e pais ao redor do mundo. Mas se você realmente olhar para o que está acontecendo, há um aumento crescente da imigração na China.
onde chineses que podem pagar, estamos falando da classe média e dos chineses ricos, optaram por Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, onde o sistema escolar é menos pressionador, onde esses sistemas escolares não tiveram um desempenho tão bom quanto o sistema escolar chinês no PISA. E o que está acontecendo basicamente é que, neste momento, na China, nos últimos anos, há uma preocupação real entre os pais chineses de que o sistema escolar chinês está, na verdade, prejudicando os seus filhos. Eles têm um filho, e essa criança carrega basicamente todas as esperanças e sonhos futuros deles. Toda a curiosidade, toda a criatividade, toda a imaginação, toda a empatia que a criança tem antes de entrar no sistema escolar é destruída em 1 ou 2 anos. Então, eu estive em... Quadro sombrio. Bem, eu estive em escolas primárias na China e assisti a algumas aulas. Na turma do primeiro ano, você vê crianças fazendo perguntas, levantando a mão e perguntando. Elas estão animadas, estão entusiasmadas para aprender, elas querem participar. E o que o professor faz é basicamente dizer para a criança, não faça perguntas. Se você levantar a mão, se fizer perguntas, você é um encrenqueiro. Eles pegam todo o entusiasmo pela aprendizagem, toda a curiosidade que a criança tem e basicamente, jogam isso para fora. Então, quando olhamos para crianças do 2º ou 3º ano, todas estão enfileiradas, muito bem comportadas, muito obedientes e seus olhos estão vazios. Você olha para as crianças do 1º ano, os olhos delas brilham, elas estão sorrindo, são curiosas. No 2º ou 3º ano, os olhos delas ficam meio vazios, meio sem vida. E foi realmente de partir o coração para mim ver isso quando visito essas escolas. Mas esse é um problema real para os pais chineses verem seus filhos morrerem assim. Bem, se os pais, como você disse, percebem isso, e parece haver algum tipo de sentimento na sociedade de que esse não é o caminho a seguir, existe alguma ideia de reforma dentro do funcionalismo aqui? Dentro do Ministério da Educação, eu sei que você trabalha em alguns projetos piloto que envolvem uma forma alternativa de enxergar essa questão, de analisar isso e, de certa forma, evitar o sistema Gaokao. E quanto à perspectiva oficial... Na China reconhecem a necessidade de uma reforma educacional no país. É urgente, é necessário e vai determinar o futuro da China. Em 2010, o primeiro-ministro Wen Jiabao lançou ao público um plano de reforma educacional que defendia mais individualidade, mais criatividade e mais liberdade nas escolas chinesas. Menos dever de casa para as crianças, mais tempo para brincar, mais tempo para explorar seus próprios interesses. E agora o que os educadores estão fazendo é tentar implementar essa política em nível comunitário. O que nós estamos percebendo como educadores é que há muita resistência por parte dos pais. E o motivo é que, digamos que você não seja rico. Você não pode pagar para emigrar ou mandar seu filho para uma escola particular na Inglaterra ou para os Estados Unidos. Bem, o Gaokao é realmente sua única chance de ter uma vida melhor. O Gaokao tem sido por milhares de anos visto como a única maneira de chineses menos favorecidos ascenderem no sistema chinês. Então, se eles estão reformando o Gaokao e querem mudar a forma como o Gaokao funciona, isso é fundamentalmente desestabilizador da perspectiva da maioria dos pais chineses, porque eles acham que a elite está basicamente sabotando a única maneira que eles têm de aumentar a sua mobilidade social na China. Neste momento, há muita tensão e muito conflito acontecendo na China, porque, por um lado, você tem educadores tentando disseminar a reforma educacional, mas, por outro, tem pais resistindo porque temem que a reforma educacional prejudique seus filhos. Certo. Como é que os professores se encaixam nisto? Eles são a favor da reforma ou são contra? Ou será que se trata de uma espécie de conflito interno dentro do corpo? Digo, a maioria dos professores que conheço, entrevistei e falei pessoalmente, desejam o melhor futuro possível para seus alunos. É por isso que eles entram na profissão de professor. Esse é o orgulho deles, como profissionais da educação. Então, eles sentem que, como professores, precisam fazer com que seus alunos se concentrem em se sair bem nas provas, em aprender bem a matéria e em serem capazes de reproduzi-la nas provas, porque é exatamente isso que o sistema chinês faz. É assim que você demonstra sucesso na China, indo bem nas provas. Então, por um lado, os professores, meio que cresceram no sistema Gaokao, então existe uma certa lealdade emocional ao Gaokao. Claro.
Mas por outro lado, eles sentem que como professores... Para mim. Exatamente. Mas eles também sentem que, se não enfatizarem muito as avaliações em sala de aula, seus alunos ficarão para trás. Então, novamente, mesmo que haja uma forte pressão por reformas educacionais na China, vinda do topo, de Pequim, de pais muito ricos e dos principais educadores, no nível de base, há muita preocupação, muito ceticismo e muito cinismo. Portanto, é uma questão de comunicação. Existe uma lacuna de comunicação onde as coisas não estão sendo devidamente articuladas para a base. Como você mencionou anteriormente, muitos estudantes chineses realmente vão para o exterior. O número de estudantes que vão estudar no exterior triplicou em uma década. Que tipo de problemas você vê os estudantes chineses enfrentando quando vão estudar fora da China, particularmente, por exemplo, na América do Norte? Certo. Assim, muitos pais chineses acreditam que estudar no exterior é a solução para todos os problemas educacionais da China. Se eu mandar meu filho, que não está se saindo muito bem no sistema escolar chinês, para os Estados Unidos para cursar o ensino médio, esse garoto vai entrar em Yale, Harvard, se tornar um Steve Jobs e ganhar um prêmio Nobel. Existe um mito e uma mentalidade muito difundida entre os pais chineses de que, olha, eu gastei dinheiro, milhões de dólares, mandei meu filho para o exterior e todos os meus problemas... Também estamos evitando esse sistema de pressão. De barcos. Mas o que os pais chineses não percebem, mas só percebem quando o aluno, o filho, já está nos Estados Unidos, é que o sistema chinês não funciona muito bem com outros sistemas. Outra forma de dizer isso é que os estudantes chineses na China aprendem a se comportar de uma certa maneira que lhes permite, basicamente, se dar bem na China. Na China, o sistema escolar chinês não permite que você pergunte, não lhe dá permissão para fazer perguntas. Não quer que você pense por si mesmo. Não quer que você se destaque. Então, esses jovens vão para a América e, de repente, nessas escolas e faculdades americanas, o professor quer que eles façam perguntas. O professor quer que eles se destaquem. O professor quer que eles sejam independentes, mostrem criatividade e eles não conseguem se adaptar emocionalmente a esse tipo de ambiente. Então, a ironia é que sim, o sistema escolar chinês é estressante para essas crianças, mas se você pega estudantes chineses que foram doutrinados nesse sistema e os coloca em um ambiente americano, fica ainda mais estressante para eles, porque acabam se tornando socialmente alienados de seus professores e colegas. E quanto àqueles que se mudam mais cedo, já que há uma tendência de pessoas estudarem o ensino médio nos Estados Unidos? De fato, algumas escolas nos Estados Unidos têm quase a maioria dos alunos chineses. Eles se adaptam melhor? Há 10 anos, a tendência era mudar. Estudantes chineses se mudavam para os Estados Unidos para a faculdade. Mas atualmente, por diversos motivos, os pais enviam seus filhos para cursar o ensino médio ou o ensino fundamental DONS. Muitas famílias também estão tentando imigrar. E o que estamos percebendo é que esses estudantes se adaptam melhor aos Estados Unidos do que os estudantes chineses que vão para a faculdade. Então, eu sei que estamos dizendo isso porque estamos percebendo isso. O sistema escolar chinês é muito eficaz em doutrinar os estudantes chineses de uma forma que não permite que eles se envolvam com diferentes culturas. Essa mudança, ou esses estudantes que vão para o exterior, parece ser um casamento perfeito. Na China, existem estudantes dispostos a pagar para obter uma boa educação em uma universidade de prestígio no exterior. E existem universidades que precisam de dinheiro e querem alunos de alto desempenho. Então, o que há para não gostar nisso? Certo. Então, acho que muita gente acredita que este é um casamento perfeito, mas se você analisar o que está acontecendo, verá que é um casamento infernal. E o motivo é que muitos desses estudantes chineses estão indo para os Estados Unidos porque não conseguem entrar em universidades como Pequim, Tsinghua, Fudan e Jiaotong. Outro ponto é que esses não são os melhores alunos que vão para os Estados Unidos. Provavelmente são alunos que foram reprovados no sistema escolar chinês. Assim, eles estão despreparados para ir bem na escola por vários motivos. Se você olhar para os Estados Unidos, verá que todas essas escolas estão ativamente tentando recrutar estudantes chineses. São escolas estaduais, com recursos financeiros muito limitados. Então você está vendo o nosso sistema de ensino superior, o de Indiana, Illinois, Wisconsin e Califórnia.
Devido à recessão que assola os Estados Unidos atualmente, os legisladores estaduais cortaram o orçamento destinado ao ensino superior. Por isso, eles estão desesperados por estudantes chineses que possam pagar 3 vezes mais do que os estudantes locais. Mas o problema é que essas escolas não estão preparadas para lidar com estudantes chineses. Visito essas escolas e esses estudantes chineses vão para os Estados Unidos e não recebem apoio. Eles escrevem redações, mas não recebem feedback. Pode-se argumentar que há uma disfunção no sistema de ensino superior americano. Veja as estatísticas. Há 1 trilhão em dívidas estudantis. A dívida estudantil atualmente é considerada um dos maiores problemas da educação americana. 60% dos estudantes do ensino médio americano, dos estudantes americanos quando me formei na faculdade. E, de certa forma, sabe, os educadores americanos pensam que os estudantes chineses são uma solução temporária, um curativo para esse problema. Tipo, a longo prazo, tem que haver uma reestruturação real do ensino superior americano e, a longo prazo, tem que haver uma reestruturação real da educação chinesa. Então, não acho que isso seja um casamento perfeito. Acho que há questões realmente sérias que precisamos analisar. Você escreveu sobre os problemas das universidades americanas ao recrutar estudantes chineses. E você disse que talvez elas pudessem fazer isso de uma maneira mais eficaz. Certamente, no momento, eles estavam recrutando estudantes, talvez com os critérios errados. O que eles poderiam fazer para recrutar os estudantes que terão sucesso? Bem, agora o problema nesse processo é que há estudantes chineses que querem ir para o exterior e escolas americanas desesperadas por dinheiro. Então, há muita ênfase em tentar preencher o maior número possível de vagas, com estudantes chineses que pagam integralmente e há ênfase suficiente em estamos recrutando os estudantes certos. E estamos preparando esses estudantes para se saírem bem nessas escolas? Então, eu acho que essas escolas americanas estão usando agentes na China. E esses agentes são basicamente caçadores de talentos. Eles ganham dinheiro com base no número de pessoas, no número de estudantes chineses que conseguem recrutar para ir para os Estados Unidos. E eles realmente não se importam se faz sentido para esses jovens irem para os Estados Unidos. E o irônico disso é que muitas dessas escolas que fazem o recrutamento são universidades estaduais públicas, fundadas com a missão de expandir a classe média americana, de expandir a ideia de democracia nos Estados Unidos. E elas basicamente abandonaram sua missão de escola pública e estão caminhando para uma mentalidade mais corporativista. Então, eu acho que, antes de tudo, essas escolas, Indiana, Ohio, precisam redescobrir seu mandato de missão pública. E então eles precisam analisar seriamente quem estão recrutando da China. E se as escolas estão ou não equipando esses alunos com as habilidades certas para terem sucesso na América. Como mencionei anteriormente, o número de estudantes de países asiáticos dominou o topo do ranking do PISA. Você acha que não é apenas o sistema administrativo na China que produz esses alunos com notas altas, mas algo relacionado à cultura asiática e à reverência pela educação? Eu sei que essa é uma questão muito polêmica e essa é a minha opinião pessoal, mas eu acho que há uma ênfase real nos resultados. Existe uma mentalidade muito utilitarista. Então, os asiáticos adoram provas. Se você olhar para o PISA, mas não só o PISA, se olhar para o SAT, para qualquer exame, os asiáticos, quando participam, tendem a dominar. E por que isso acontece? O sistema educacional no leste asiático, em Singapura, Coreia do Sul, Japão, China, tudo é baseado na capacidade do aluno de se sair bem em provas. Não se trata de aprendizado real. Não é sobre criatividade nem permitir erros dos alunos. O foco é se sair bem nas provas. Essa é uma mentalidade que realmente não existe no Ocidente. E é por isso que vemos que os estudantes chineses se saem muito bem em um sistema escolar onde as tarefas são algorítmicas e os alunos realmente não têm tanto espaço assim para cometer erros. Mas quando eles entram na sociedade, quando começam empresas ou quando são obrigados a trabalhar em projetos abertos, em ambientes multiculturais, eles não se saem tão bem. Há um problema real na China atualmente para recrutar bons gestores e bons empreendedores e, basicamente, pensadores criativos. Mas se você olhar para contadores, programadores de computador, a China tem uma abundância dessas pessoas. Uma exceção a esse ranking foi a Finlândia, que pareceu se sair muito bem nesses quesitos. E eu sei que você visitou o país.
Há algo que o sistema educacional chinês poderia aprender com a Finlândia? Acredito que há muito que o sistema escolar chinês pode aprender com a Finlândia. Existem muitas razões pelas quais a Finlândia se sai muito bem em avaliações internacionais, não só no PISA, mas também no TIMSS. A primeira razão é que há uma ênfase real em garantir que cada criança receba uma boa educação. Então, por volta dos 8 meses de idade, uma criança pode optar por se matricular em um programa público de creche gratuito, administrado por professores bem formados. E isso é gratuito. Portanto, independentemente de você ser pobre ou rico, seu filho pode ter acesso a esse excelente sistema de creches. E muitas pesquisas nos mostram que os anos mais formativos na vida de uma criança são basicamente do 1 aos 6 anos de idade. Grande parte das conexões neurais que uma criança vai precisar para ter sucesso na vida é basicamente formada nessa idade. Mas se você olha para um lugar como a China, se você é rico, pode realmente mandar seu filho para um programa de creche muito caro. Mas se você não é rico, então seu filho fica em casa. Claro, mas a Finlândia é um país relativamente rico e não pode se dar ao luxo de fazer isso. A China tem os problemas de quantidade e dos recursos que pode investir nisso. Esse é um ótimo argumento. E eu diria que, na verdade, o custo de educar uma criança no sistema de creche vai ser muito menor do que no sistema universitário. O que estamos vendo na China agora é que muito financiamento, muito dinheiro é gasto nos primeiros 2 anos quando um estudante sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. E o motivo é que os empregadores percebem que os recém-formados não têm as habilidades necessárias para se sair bem no ambiente de trabalho. Então eles precisam investir de 2 a 4 anos em requalificar o estudante para que ele se saia bem no mercado de trabalho. Esse é um investimento enorme da parte deles, mas eles não têm escolha porque precisam de trabalhadores. Agora, mas você pode argumentar que, sabe de uma coisa? Se o governo chinês investisse um pouco desse dinheiro em um sistema de creches, os resultados seriam muito melhores. Mas é uma mentalidade muito diferente. A mentalidade na Finlândia é: como podemos garantir que cada uma de nossas crianças tenha condições de se sair bem na vida? Enquanto na China, basicamente, os ricos só pensam em si mesmos e ignoram o resto da sociedade. Certo. Você escreveu um livro chamado China Criativa, no qual você fala muito sobre isso. Sobre empatia e como a empatia pode levar à inovação. Algo que o governo chinês considera extremamente importante para que o país continue sua trajetória de sucesso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre a empatia na China e sua relação com a educação? Sim. Quero dizer, eu adoro falar sobre empatia. A empatia é algo que descobri que era realmente enfatizado no sistema escolar finlandês. Então, quando fui para a Finlândia, começando na 6ª série, as crianças já aprendiam sobre a importância da empatia. Se você perguntar a qualquer criança na Finlândia com 10 anos ou mais, o que é empatia, e essa pessoa vai responder imediatamente: empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nem veria isso de criança chinesa. Na escola, empatia. Não existe uma palavra para empatia em chinês. Empatia, historicamente, nunca foi ensinada ou enfatizada na China. A China atualmente tem um problema real com empatia. Existe uma história clássica, uma notícia clássica que aconteceu há 3 anos, em que uma garotinha, ela tinha uns 6 anos talvez, foi atropelada por um carro. Não uma, mas 2 vezes. As pessoas que estavam por perto chegaram, apenas ficaram ao redor dela e só olharam. Não houve realmente nenhum envolvimento emocional, apego a estranhos. Agora, na China, há muito apego emocional aos seus parentes e às pessoas que você conhece na sua rede de guanxi, mas há realmente pouca empatia pelas pessoas que você não conhece. E assim, os tipos de laços sociais, as colas sociais que permitem que a sociedade funcione, realmente não existem na China. E é por isso que há tantos problemas sociais atualmente na China. Mas na Finlândia, a empatia é realmente enfatizada e é por isso que a sociedade é tão forte. Mas a empatia também é fundamental se você quer que seu aluno se envolva com outras culturas. Por isso, sinto que a Finlândia está sendo inteligente, pois percebe que o futuro é um ambiente de trabalho global. Atualmente, já vivemos e trabalhamos em uma economia globalizada. Vamos precisar formar alunos que sejam capazes de trabalhar com outras culturas. Mas não apenas trabalhar com outras culturas, também gerenciá-las. E isso é algo que a Finlândia faz muito bem porque eles enfatizam a empatia. É algo com o qual a China vai ter dificuldades.
E é por isso que temos tantos casos de mal-entendidos entre a China e o resto do mundo, porque a China realmente não consegue entender como o resto do mundo pensa. E no momento, a China é considerada uma caixa preta para o resto do mundo. Então, eu acho que como educadores, realmente precisamos educar uma nova geração de estudantes chineses que sejam capazes de ter empatia e de entender e respeitar outras culturas. E essa é uma forma de a China se engajar com o resto do mundo, garantindo que a ascensão da China seja o mais tranquila e pacífica possível. Bem, Zhang Shuijin, boa sorte no seu caminho para melhorar o sistema educacional da China. Muito obrigado por compartilhar tudo isso conosco. Obrigado, Fergus.